Já com os dados dessa pesquisa quentinha em mãos, a gente traz agora para o papo a cientista política Deise Chiocari, vai falar desse momento da campanha eleitoral. Muito bom dia, Deise, seja muito bem-vinda aqui ao Novo Dia mais uma vez. Oi, bom dia. Pois é, muita coisa acontecendo, né, nas últimas semanas, tempo passando, água passando debaixo da ponte, entra a pesquisa, sai pesquisa, a gente vê algumas movimentações, mas todas muito superficiais, né, Deise? Dentro ali da margem de erro, o ex-presidente Lula liderando o presidente Jair Bolsonaro na sequência ali com 10 pontos percentuais de diferença. O que nos diz? Vários eventos aconteceram, né? Início da campanha eleitoral, 7 de setembro já na semana passada, e os números mantidos até aqui. O que a gente tem percebido é um crescimento lento e constante do presidente Jair Bolsonaro, né? A campanha do ex-presidente Lula, ela tá naquele esqueminha de time que está ganhando a gente não mexe, né? Mas agora a gente vai para a parte final da campanha eleitoral, né? Os últimos 20 dias. Então eu acredito que as campanhas agora elas vão começar a ser mais ativas, né? Mais proativas, porque até então elas estavam como os índices estão indo bem, tanto para A quanto para B, não estavam mexendo muito no esquema tático deles, né? Mas agora isso deve mudar, são os últimos 20 dias, os dias que mais importam, e a gente deve saber agora se a eleição ela vai para o segundo turno ou não. Eu acho que essa é a grande pergunta agora para esses últimos 20 dias, né? Mas deve mudar agora o tom das campanhas. Deise, é interessante essa sua observação sobre vamos para um segundo turno ou não. Hoje tem um encontro importante, né? Ontem, o ex-presidente Lula publicou uma foto com a ex-ministra Marina Silva, 2 vezes candidata, 10, 14 e 18, né? 3 vezes candidata à presidência da República, em 14 muito próxima de chegar ao segundo turno, não chegou, apoiou o adversário do PT, né? Apoiou o Aécio Neves e agora aparentemente está se aproximando da candidatura do ex-presidente Lula. Hoje ainda ela deve formalizar o apoio que foi insinuado nas redes sociais ontem. Ela serve, do ponto de vista eleitoral, claro, para quê? Para a candidatura do ex-presidente Lula. Por exemplo, a Marina Silva tem uma imagem hoje desvinculada do PT e mais próxima do eleitor de centro para tentar atrair alguém que eventualmente ainda está indeciso ou está pensando em votar no Ciro, na Simone, não quer a vitória do Bolsonaro e fala, bom, já que a Marina está lá, é lá que eu vou também. Ela tem essa capacidade de atrair essa gente? Tem sim, Rafael. Como tu bem lembrou, ela foi candidata algumas vezes e a Marina Silva, por esses momentos, teve uma candidatura dela, inclusive, que ela chegou muito perto ali do segundo lugar. A Marina, por muitas vezes, foi essa terceira via que a gente tanto fala, né? Ela foi um nome de consenso para uma disputa eleitoral bem acirrada. Então, ela tem esse poder, sim, de agregar muitos votos para essa candidatura do Lula e votos de eleitores moderados, aqueles eleitores pendulares, que às vezes querem analisar um pouco mais a campanha, estão esperando os últimos momentos para decidir o seu voto, porque a gente tem que lembrar que 79% dos eleitores já decidiram, mas a Marina atrai esse meio termo, esse eleitor pendular, que ainda não sabe se vai em A, B ou C, então ela tem esse poder, sim, a Marina é um nome muito forte, e ela é um nome moderado, considerado moderado por muitos, então é uma boa força para a campanha da esquerda. Deise, acho que é a primeira vez que a gente conversa com você aqui no Novo Dia desde a passagem do 7 de setembro, né? Foi um 7 de setembro em que havia muitas expectativas, né? Um clima de tensão no ar, com ministros do Supremo, né? Fechando as suas agendas, é um dos exemplos da preocupação até com a segurança que a gente tinha nesse 7 de setembro. E agora, já notícia do fim de semana, o TSE impedindo que o presidente Jair Bolsonaro use as imagens, né, das manifestações que ocorreram por todo o país na sua campanha, na tentativa da reeleição. Como você viu essa passagem do 7 de setembro? Como você vê o uso dessas imagens, o uso do próprio 7 de setembro pelos candidatos que aí estão? O 7 de setembro era o dia D para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? E foi muito bem sucedido, visto que manteve-se um estado pacífico, né? A expectativa era de um estado de tensão e muito bem justificado por tudo que vinha acontecendo. E o presidente Jair Bolsonaro ele corria um risco muito grande. Primeiro, de não levar pessoas às ruas. Isso demonstraria fraqueza. Segundo, de levar as pessoas às ruas e ser um ato violento. Aumentaria a rejeição dele. Nada disso aconteceu. Foi, do ponto de vista da campanha do presidente Jair Bolsonaro, um momento em que ele falou para a claque dele
fez o uso político do 7 de setembro, mas foi um dia D para ele. Essas imagens, elas seriam amplamente utilizadas pela campanha dele numa demonstração de força. Agora, como o TSE entendeu que foi um abuso político de um dia da pátria, o presidente Jair Bolsonaro sai perdendo, porque esse 7 de setembro seria muito importante para ele, principalmente nessa semana agora, né? Porque logo depois do 7 de setembro, os noticiários foram inundados pela morte da Rainha Elizabeth, então não teve a repercussão que a campanha dele esperava. Então, essa semana seria o período que a gente veria isso. Então, agora, o presidente Jair Bolsonaro sofre um golpe com esse 7 de setembro. E as outras campanhas respiram um pouco mais, porque o uso dessas imagens, ele seria muito positivo para eles, né? A gente tem que lembrar que campanha eleitoral, ela é 100% imagem e discurso, né? Tudo importa, cada gesto importa e cada imagem importa. E eu acho que nessa campanha eleitoral foi a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro deu uma demonstração de força, né? Mostrou uma mobilização que até então a gente não estava vendo, né? E as pesquisas não indicavam essa mobilização. Então ele perde muito, por isso que eu falei no início da nossa conversa, que agora os tons eles devem ficar um pouco mais agressivos, né? Primeiro porque o presidente Jair Bolsonaro continua essa briga com as instituições, né? Isso acaba se fortalecendo, então ele deve fazer uma reação em relação a isso, e as outras campanhas também pelo abuso do poder político que elas entendem que ocorreram no 7 de setembro, né? Então bastante coisa deve mudar agora nesse final. Ô Deise, eu não sei se você já estava aqui com a gente, a hora que estava mostrando o resultado ali da pesquisa FSB, você chegou a conseguir acompanhar o resultado? Acompanhei. Então, o que me chamou a atenção aqui é o seguinte: nos cenários estimulados de segundo turno, a gente tem as seguintes simulações. O ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro por 51 a 38. Então, vou fazer a conta rápida aqui de cabeça, se estiver errado vocês podem me corrigir. Dá 13 pontos de diferença. Lula para Jair Bolsonaro, 13 pontos de vantagem para o Lula. Se Lula enfrentasse Ciro Gomes, ele venceria, mas por 11 pontos, ou seja, dentro da margem de erro, Ciro Gomes hoje é um candidato melhor posicionado num segundo turno contra Lula do que Jair Bolsonaro, embora ambos percam para o ex-presidente. E aí a gente tem um outro cenário, que é Ciro e Bolsonaro, 50 para o Ciro, 38 para Bolsonaro. 12 pontos de diferença. E no cenário com Simone Tebet como adversária, o presidente perderia por 8 pontos de diferença. Ou seja, ele perde em todos os cenários de segundo turno e por margens expressivas de diferença em relação a adversários que hoje no primeiro turno tem 5, 7%. Por que o presidente Bolsonaro é tão pesado de carregar assim num segundo turno? É aquela rejeição que muitos colegas seus dizem que é proibitiva para um candidato se reeleger, Deise? Rafael, tu sabe que toda vez que a gente vai olhar uma pesquisa, antes de olhar as intenções de voto, a primeira coisa que eu olho é a rejeição. Né? Esses 20 anos acompanhando campanha, eu já vi muitas campanhas não conseguirem reverter a rejeição e perderem de forma muito esmagadora. Então isso não tem, é um índice às vezes muito mais importante do que a própria intenção de voto. E aí, como os dois principais candidatos eles têm essa rejeição muito alta, é normal que esses outros que não são tão conhecidos nacionalmente, principalmente a Simone Tebet, né, o Ciro já tem um pouco mais de visibilidade, mas é normal que o candidato com a maior rejeição perca em todos os outros cenários. O que eu aponto sempre, que sempre acontece com o presidente Jair Bolsonaro, é que ele tem essa capacidade, isso aconteceu em 2018, de ir crescendo lentamente e constantemente. Então, um ponto, assim como a gente falou agora, é chegar no segundo turno. Depois do segundo turno é uma outra campanha. Qualquer especulação que a gente veja agora é muito em cima de hipóteses, mas a gente tem que sempre, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o índice de rejeição, porque a rejeição é muito difícil de mudar. Quando tu diz que tu não gosta de um candidato, é porque tu já tem o mínimo conhecimento sobre ele e é muito difícil mudar isso. A intenção de voto não, às vezes é aquele, que nem eu falei, é aquele eleitor pendular, está analisando o cenário, mas que não rejeita e nem apoia totalmente alguém. Mas a rejeição, sim, a rejeição normalmente ela já está em cima de uma base formada, de uma opinião formada. Então, por isso, esse cenário se explica muito em cima do índice de rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Deise Chiocari, cientista política, nos ajudando a jogar luz aqui. Tem pesquisa quentinha, nós nessa cobertura intensa há 19 dias, 21 horas do primeiro turno eleitoral. Deise, sempre um prazer recebê-la, viu? Muito obrigada. Imagina, bom dia, bom trabalho para você.